Você deu um exemplo muito bacana. Seria, por exemplo, você coleta as informações dentro do Power App, leva esse para um banco de dados, por exemplo, o Axis, conecta esse Axis a um BI, faz as tratativas, cria o painel de visualização e traz de volta para o Power App para visualizar. Você consegue consolidar tudo. Você caiu nesse vídeo de paraquedas? Não faz ideia do que está acontecendo aqui? Entrou nesse vídeo apenas para entender um pouco mais sobre o Office 365? Se sim, eu te recomendo dar uma olhada nos vídeos anteriores, porque a gente vai continuar aqui, exatamente de onde a gente parou, do Power App. A gente vai começar mostrando exemplos de utilização do Power App, para depois avançar nas outras ferramentas de gestão de dados estruturados da Microsoft. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que consolidam e apresentam todas as ferramentas, ou pelo menos as ferramentas mais usuais do Office 365, e mostra como gerenciar uma empresa, dados, documentos, processos, através dessas ferramentas, focando sempre em autonomia, automatização, processos e visão de dados. Se você não tem noção de tudo isso que a gente está falando, para o vídeo e volta nos vídeos anteriores. Se você está acompanhando a gente desde os últimos vídeos, bora falar agora e dar exemplo do Power App, uma ferramenta que vai te ajudar a analisar, consolidar e coletar, principalmente, os dados da sua empresa ou dos seus clientes. Eu sou o Carlos. Sou o Rafael. E a gente vai falar aqui hoje, como sempre, de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Já estou aqui compartilhando minha tela. Então, primeira coisa, né, Rafael? Vamos começar a falar aqui do Power App que a gente parou no meio do caminho no último material. Vou compartilhar minha tela. Vou fazer uma chamada no Teams, né, tradicional. Que a gente quer detalhar um pouquinho melhor o Power App, porque é uma ferramenta muito importante da Microsoft, que tem mudado muito a visão da forma de coletar informações, né? Vamos começar aqui já fazendo a chamada lá dentro do canal de dados? Vamos lá. Vou chamar você aqui nele. Essa ferramenta de fazer as chamadas dentro dos canais, para mim, e ter registro é muito boa. É muito importante. Você consegue ter um controle. Tá fora da curva isso aqui, viu? A Microsoft brilhou nesse caso. Com certeza. Para quem já está vendo a tela, né? Já que a gente já está aqui, se eu faço uma chamada dentro de um canal, eu já posso vir aqui e solicitar a pessoa para entrar. Ele já me mostra todo mundo que está no canal. Muito mais fácil, né? Para quem não conhece nosso sistema de trabalho, o que a gente faz? Eu compartilho a tela, faço uma chamada com o Rafael aqui na sala, compartilho a tela com ele e ele vai acompanhando enquanto a gente vai apresentando. Exatamente. Power App. Vamos lá. A gente já falou um pouco sobre o que ele é. Recapitulando aqui, o que acontece? O Power App é uma ferramenta eu diria, de coleta de dados, principalmente. É uma ferramenta que você consegue construir um aplicativo para gerenciar informações, que é o que eu mais utilizo aqui dentro da Pro Resultado, e de forma dinâmica e bem visual. Você consegue realmente criar um aplicativo para coletar suas informações. Você vai pegar um exemplo para a gente mostrar para... Eu vou abrir a página aqui, né, do Power App. Perfeito. Só para o pessoal conhecer relembrar um pouco disso aqui, né? Exato. Então, não é uma ferramenta tão simples igual as outras anteriores. Eu acho que ele demanda um pouco mais de estudo. A pessoa vai precisar conhecer um pouquinho mais de função, de formas de gerenciar essas informações, de coletar essas informações. Aqui você pode começar ele através de um portal, através de um aplicativo baseado no modelo ou do zero. Exatamente. O que ele faz basicamente? Ele vai pegar e criar uma tela para você alimentar um banco de dados ou consultar esse banco de dados. Exatamente. Ele não trata dados, ou ele trata? Pergunta que agora eu realmente não sei. Ele trata. Você consegue pegar algumas informações, transformar no que você quer. Por exemplo, você tem uma estrutura de banco de dados que não é estruturado. Consegue fazer alguma tratativa lá dentro. Mas eu não vejo como a principal função dele. Sim. Eu acho que o mais interessante nele é você coletar as informações, levar para um banco de dados e dentro desse banco de dados você faz a análise desejada. É o que eu sugiro, mas você consegue fazer muita coisa. É meio que aquela ideia de que se a gente, por exemplo, trabalhar com um banco de dados, como o Excel... Não, desculpa, o Excel não é um banco de dados, né? Como o Access. Eu alimento o Access, dentro do Access eu faço as minhas tratativas de dados pela ferramenta do Access e depois eu pego o próprio
pode ser o Power BI ou pode ser o próprio Power App, ele consulta os dados tratados. Eu acho que você deu um exemplo muito bacana. Seria, por exemplo, você coleta as informações dentro do Power App, leva esse para um banco de dados, por exemplo, o Axis, conecta esse Axis a um BI, faz as tratativas, cria o painel de visualização e traz de volta para o Power App para visualizar. Você consegue consolidar tudo. Aí a gente só tem 2 pontos, né? A gente tratou os dados no Power BI. Exatamente. Mas eu posso tratar eles dentro do Axis mesmo. O próprio Axis como ferramenta, eu posso lá criar colunas de soma. Pode também. Só que no Power BI eu tenho o DAX. Exato. Que me dá uma base um pouco mais robusta. Eu acho, porque você vai conseguir criar os painéis dentro do Power BI e você consegue visualizar depois essas informações dentro do Power App mesmo. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar com o pessoal é, gente, quando a gente falou lá no começo de dados estruturados e dados não estruturados. Exato. Qual a vantagem de formulários como o do Power App e como o do Forms? Você garante que os dados vão estar estruturados. Naquele conceito de que cada coluna é um tipo de dado e cada linha é um registro. O básico de um banco de dados. Exatamente. Então o Power App ele vai garantir isso para vocês. Eu acho que isso é extremamente importante a gente citar aqui para o pessoal. Vamos dar um exemplo então? Vamos lá. Eu acho que no caso nem seria o Power App que é garantir. Por quê? O início é você consolidar o seu banco de dados. Por exemplo, você vai criar um banco já de dados estruturados dentro do Axis, você vai conectar o banco de dados do Axis ao Power App. O Axis vai garantir que aquele dado só vai receber naquela estrutura. Por exemplo, se você considerar um inteiro, você vai receber dados inteiro. Só que aí tem um ponto que o que eu falo? Se eu pegasse um usuário e falasse, usuário, preenche isso aqui, ele poderia preencher de qualquer forma. Ele não saberia como preencher. Isso dentro do Power App ele te limita já. A visão das pessoas são em formulários. A pessoa gosta de ver uma coisa meio formularizada. Exato. É como se você fosse um campo, tá nome, depois aqui do lado tá o CNPJ, aqui tá o que ela fez. As pessoas têm visão por formulários. Isso a gente pode voltar lá atrás no material também, que foi o primeiro vídeo do canal. Que a gente estava falando sobre dados. Não, no primeiro aqui do canal mesmo, da contabilidade estratégica, que é um vídeo sobre antifrágil. Ah, tá. As pessoas, tá batendo no microfone. As pessoas acostumaram a vida toda a preencher formulário. Sim. Então, quando você coloca uma coisa que não é um formulário na frente dela, ela tem dificuldade. Se você conseguir pensar, é uma coisa que a gente estava falando até essa semana aqui sobre os algoritmos das ferramentas, né, das redes sociais. Os algoritmos seguem a tendência do comportamento das pessoas. Sim. Então, se um algoritmo entende que a pessoa está lendo materiais mais curtos e priorizando eles vão entregar muito mais isso. Quando você está fazendo uma ferramenta para ser utilizada por um grupo de pessoas, você tem que avaliar o comportamento das pessoas. E as pessoas se comportam melhor quando você entrega para elas um formulário. Então o Power App vai ser o formulário que vai jogar no banco de dados. Sim. Ou seja, ele é o cara que coleta. Ele é praticamente aquele cara da pesquisa de rua que fica lá com o tablet na mão preenchendo. Porque aquele cara só preenche e coloca num banco de dados. Quem vai fazer o Foxpot ou quem vai fazer a tratativa é outra pessoa. Que aí sim vai ser o Axis. E quem vai visualizar vai ser o cara que vai fazer a apresentação no Excel e dos gráficos. Exatamente. Então, assim, o Power App ele é um coletor de dados e pode ser um visualizador. Isso, você consegue fazer essas tratativas dentro do próprio app? Consegue. Eu só não recomendo. Eu acho que ele é uma ferramenta melhor, mais robusta para você coletar as informações. Eu não acho que tratar os dados lá dentro seria algo tão produtivo. Sim, fora que o DAX é uma ferramenta fantástica. O DAX e o M, não o DAX como ferramenta, mas a linguagem DAX e a linguagem M dentro do banco de dados do Power BI trata dados muito melhor. Sim. Então, assim, se for, além de ser mais fácil, né? Eu iria por lá. Vou passar alguns exemplos aqui para o pessoal. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos começar aqui aquela boa e velha história de sempre, né? Vamos pelo Teams, que é a melhor ferramenta da Microsoft hoje. Vamos pegar o Teams aqui. Vamos lá no projeto de Moçambique, que eu acho que é um exemplo bom. Vamos lá. Esse foi um projeto que a gente realizou aqui dentro da ProResultado para manutenção de caminhão. As informações eram coletadas e a gente queria fazer algumas análises. A gente sugeriu utilizar o Power App para criar esse aplicativo, coleta esses dados, ele vai para um banco de dados e a gente conecta esse banco de dados a um BI. Deixa eu pegar a senha aqui. Essa foi a estrutura. Beleza. Então, esse caso aqui é um caso de controle de manutenção, né? Exatamente. A gente precisava fazer o quê? Toda vez que fizesse uma manutenção, precisaria ser registrado o que foi exatamente. o que utilizou dentro dessa manutenção.
E como que era feito antes lá? Eles faziam na mão, era um papel que eles anotavam tudo e entregavam no final do dia para o gerente. Só que isso acabava perdendo essas informações, não tinha controle nenhum, você não conseguia fazer uma análise depois. A gente entrou dentro da empresa e decidiu tentar trazer isso para dentro de uma forma mais automatizada. A gente sugeriu o POI App, conseguimos fazer e está rodando hoje perfeitamente dentro da empresa. Então vamos pegar esse exemplo aqui, que não é dados reais, mas dá para ter uma noção. Exato. Por exemplo, toda vez que alguém precisa fazer um registro de uma informação, o cara pode fazer pelo tablet dele, pelo celular, ou ele pode fazer direto no computador, ou melhor ainda, que a ideia é que o que a gente prega, centralize tudo numa ferramenta só. Imagina uma pessoa chegando na sua empresa e na hora que ela sentar, ela só tem que abrir o Teams. Mais nada. O Teams, ela bate ponto, registra, analisa dados, abre arquivo, faz tudo. Então o Teams, para mim, ele é fantástico nesse aspecto. Perfeito. Tá vendo? Esse aí é o formulário de cadastro, a pessoa vem, a ordem de manutenção é gerada automaticamente, eles selecionam no serviço, registra tudo, salva. Depois, para mostrar aí, ele consegue consultar. Sim. Ele consegue vir aqui fazer a consulta aqui é simples. Consulta. Tem ele pode... Clica na lupinha pra gente, escolhe um desse aí, você consegue ver as informações de forma melhor. A lupinha... Se você clicar na lupinha, pronto. Ele consegue ver as informações aí. Ele sabe tudo o que aconteceu naquela data. Exato. E isso aqui está conectado com o BI. Que também está aqui dentro do próprio Teams. Eu já vinculei ele aqui. Então a gente consegue acompanhar no mês de julho, por exemplo. Esse é só um de exemplo, tá? O original mesmo, o que está sendo trabalhado, está no cliente. Aqui, por exemplo, eu tenho, no caso, o número de ordens por dia, o que foi feito, o tipo de manutenção, ela foi preventiva, foi corretiva, quanto que essa manutenção me custou? Vamos pegar o mês de julho aqui, que tinha mais exemplos. Eu consigo saber, se eu quiser saber, por exemplo, quais são os veículos que dão mais manutenção, eu consigo controlar. Consegue. Eu consigo saber, por exemplo, linkar aqui. A manutenção que foi dada com o veículo, eu linko ela a um veículo. Eu tenho o veículo e tenho a manutenção. Eu pego um outro BI e verifico as rotas que esse cara fez. E eu começo a tentar mesclar e entender qual rota gera mais manutenção. Exatamente. Então, daqui em diante, a gente começa a falar em ciência de dados. Exatamente. Então, tem muita coisa daqui para frente que pode ser relevante. Sim. Você consegue pensar em muita coisa e criar várias análises. Exato. Não dá para a gente falar muito aqui do Power App, porque assim, o Power App ele é uma forma de você registrar dados, consultá-los, editá-los. Carlos, qual que é a diferença disso para, por exemplo, um Google Forms? O Google Forms você não tem como editar. Você vai ter que usar um app. A Google também tem as ferramentas dela, mas ok. Não vamos falar, porque a gente não fala da concorrência quando ela é mais fraca. Bullying é inadmissível. Mas você tem o Forms da Microsoft. Eu posso registrar, ele cai no banco de dados, no Excel, estruturado direitinho. Mas como é que eu edito? Não tem como. Não tem como editar. Aqui eu consigo resolver. E tem alguns outros pontos também. Por exemplo, existem alguns cálculos que a gente faz dentro do Power App que você não faria no formulário. Por exemplo, aqui nesse formulário, você tem o valor da quantidade o custo da manutenção e a quantidade de manutenção, que a gente faz essa multiplicação. Lá dentro do Power App mesmo. Pra gente ver o valor total que foi gasto naquele... Eu poderia fazer ele pelo Excel, mas eu teria que tratar. E isso que tudo que a gente faz dentro do Power App, a gente poderia ter feito em Excel. Por que não utilizar o Excel? Visão. Como é que chama? Esqueci o nome da palavra. Visualização. Esse é muito mais visual. E controle, né? E controle. Além da visualização, o Excel o cara pode modificar, mudar, fazer qualquer coisa. Fora que o Excel é o quê? Um arquivo. Eu mando o arquivo para você preenche. Como é que eu tenho ele de volta atualizado? Não tem. Só se fosse se tiver 50 pessoas trabalhando. Aí dá problema. É aquela visão do macro que a gente costuma falar aqui com o cliente, que às vezes ele não tem. Um Excel funciona. Beleza. Mas e como é que eu transmito entre uma pessoa e outra? O Forms online ou Sheets online funciona. Funciona, gente. Só que você tem que ter uma visão do todo. Esse é um exemplo que eu dou. Empresas adoram fazer controle de compras através de Forms. Alguém vai lá e preenche um Forms. Beleza. Você tem um ótimo pedido, é automático, cai na sua tela. Mas você tem zero rastreabilidade em alguns casos. Você tem zero rastreabilidade do processo. Você não consegue linkar uma etapa do processo na outra. E quando você consegue, dá trabalho demais. Então, quando você trabalha nesse formato, coisas extremamente importantes. Cadastro. Eu falo aqui, eu vou dar manutenção. Uma pessoa vai lá e coloca o pneu e coloca pneu, aro, X. A outra coloca pneu e coloca o aro em outro campo. Aqui a gente tem dados estruturados. É pneu? É pneu.
Tipo de pneu é outro campo. Aro é outro campo. Então a possibilidade no Forms é uma, a possibilidade no Power App é outra. Eu nem vou continuar nesse assunto porque eu já estou ficando nervoso, lembrando de gente que faz processo de compras pelo Forms e acha que está fantástico. Vamos voltar aqui para o app. Aqui a tela mesmo de edição dele, eu só entrei nela para a gente poder ver. Ele está mostrando o app. Eu vou pegar aqui, só clicar nos 3 pontinhos, editar ele, só para a gente visualizar. Ele não é tão simples de construir. Realmente aqui se demanda um conhecimento, um estudo para você conseguir construir esses aplicativos. Não é tão automatizado, né? A não ser que você pegue um modelo que já esteja criado, que a Microsoft te dá acesso a isso, mas no geral é um pouco complexo, demanda um pouco de estudo para quem tiver interesse. Sim. Não. Vamos lá então. Vamos lá. Aí a gente tem a tela inicial. Sim. Tá vendo? Você vai criando cada tela. Criando os ícones, né? Você cria todos os ícones, você tá vendo na parte... parte... São os objetos, né? Exatamente. Na parte de cima você tem aí a parte da fórmula. Você vai adicionando as fórmulas do que vai ser realizado dentro de cada estrutura. Sim. Entendeu? E você consegue vincular isso aqui a um banco de dados, né? Que vai estar aqui. Qual que é o banco de dados e como que esse banco de dados vai trabalhar. Exatamente. Aí você conecta de diversas formas. No caso, a gente está conectado a um Sheets mesmo, coisa bem simples. Porque o cliente usava já isso, exatamente. Então ficava mais fácil. A gente só solicitou o banco de dados dele para a gente poder trazer para dentro do Power App. Então, assim, isso está conectado a um BI. Então, gente, exato. A parte do Power App é vocês conhecerem a ferramenta. O que faz a ferramenta ser brilhante é as possibilidades. Mas o que faz ela gerar resultado é você. É a sua criatividade para achar uma solução. E isso, meu amigo, eu posso te dar exemplos. Te ensinar mesmo, só se eu começasse a fazer um bootcamp, se eu começasse a fazer uma mentoria e colocar todo mundo aqui sentado para pegar o problema de vocês e começar a resolver. Então, para eu não ter que fazer isso, faz o seguinte, manda um desafio. Me dá um exemplo de alguma coisa que eu posso resolver aqui para vocês. Que a gente vai fazer. Exatamente. Então, o que a gente já falou aqui até agora? Power App, Power Automate, Power BI. Eu nem lembro do Power BI, a gente falando tanto dele assim. Falou. Visio, Project, To-Do, Planner, Stream, SharePoint, OneDrive. Lembrando que o material que eu mostro aqui está disponível aqui na descrição embaixo no vídeo, tá, gente? Agora chegou a hora de falar de armazenamento de dados estruturados, coisa que a gente falou o tempo todo aqui até agora. A gente falou muito de banco de dados, mas a gente não falou quais são os bancos de dados que a Microsoft tem. Exatamente. E vamos começar aqui pelo Access, né? É o principal, né? É realmente a ferramenta de banco de dados da Microsoft. Do Office 365, né? Isso. Porque tem o SQL. SQL. Não, mas é que é a mais popular. Eu não sei, hoje não. Hoje eu já acho que o SQL ele é mais popular. Mas ele é mais... complexo. Ele é mais complexo, mas o Access é mais fácil de você trabalhar. Ah, não. O SQL é mais complexo e o Access é mais fácil e muito mais intuitivo. Exatamente. Porque o Access e o Access está dentro ele está dentro do Office. Sim, sim. Só que o Access a gente tem um problema. Ele não tem opção para online. Ele não faz gestão de dados. Por quê? Você quer fazer gestão de dados online, você vai ter o Azure e você vai ter também, que é uma coisa que a gente vai falar com o tempo, você tem o Azure e você tem o SQL online. Então você tem algumas opções. Mas o Access, há um tempo atrás, ele era realmente o mais utilizado. Deixa eu ligar o Windows aqui na minha máquina, porque usar Mac tem seus problemas. Então assim, é bom. Aqui, ó, isso aqui é o Access, eu só vou abrir aqui, sei o que é o preço dele, mas nos pacotes que a gente ensina a comprar aqui, isso aqui é muito mais fácil de ser tratado. Você comparar 980 para você, R$1.000 para você ter acesso a um programa, ou pagar 50, aqui está 36, mas eu recomendaria 50. 50 por mês. Você pagaria praticamente 20 meses desse dinheiro aqui. Então, se você pegar R$1.000 e colocar na renda fixa, já paga R$10 a mais disso aqui. Então, ele fica por 40, vai ficando cada vez mais barato. É 2 anos contra 1, não faz nem sentido. Não. O Access, eu acho que eu nem sei se eu tenho instalado aqui na máquina, velho. Porque eu não uso, quem usa banco de dados aqui é o nosso querido rapaz de dados que está querendo abandonar o setor. Querendo não, já abandonou. Ele esqueceu das promessas que ele fez. Ele está esquecendo de alguns detalhes, mas a gente vai lembrar ele daqui a pouco. Seguinte, vamos lá, o Access. Gente, o Access é um banco de dados muito simples. Ele é muito tranquilo de trabalhar. Sim, e ele é muito funcional. Então, assim,
é muito de boa. Tem que lembrar só que aqui ele é um banco de dados que não está online. Ele tem que estar no servidor. Você vai usar um servidor na sua empresa? Não, você não vai usar um servidor na sua empresa. Você vai usar um servidor online. Você já está pagando o Axis, está pagando o Office 365, você vai para onde? Você vai para a Azure e paga um servidor online e usa lá. Só que você tem que saber para que usar. O Axis aqui ele vai ter duas utilidades básicas. Eu, na minha máquina, dentro da minha empresa, no meu controle, porque o caminho está até aqui interno, quero utilizar um banco de dados. Eu quero ter um banco de dados para poder fazer trabalhos mais robustos, ok. Quero baixar alguns documentos, fazer uma tratativa de dados. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui que ele tem operações que utilizam são mais de 400 mil linhas por mês. A gente tem demandas que a gente trabalha com 24 meses. Você vai ter 24 meses de trabalho com 400 mil linhas, a gente está falando de mais de 10 milhões de linhas para trabalhar. Então fica muito difícil trabalhar no Excel. Vou levar ele para o Access? Posso levar, mas vou trabalhar na minha máquina. Sim, sim. Você pode vir aqui e tentar salvar esse banco de dados em outro lugar? Eu sincronizo aqui o banco de dados aqui nem está sincronizado. Eu quero salvar dentro do meu OneDrive. Posso salvar, mas não é recomendável, gente. Não é o melhor caminho. Vocês têm que entender assim o que ele faz. Eu vou criar um aqui só de exemplo. Vou até criar dentro do OneDrive, da área de Training Space da ProResultado. Ele vai criar um banco de dados aqui, uma estrutura, e aqui você começa. Exatamente. Como é que um banco de dados é formado? Banco de dados estruturados. Você define para ele o que vai ser aquele campo, por exemplo, qual que é a estrutura de dados, se vai ser um caractere, se vai ser um inteiro, se vai ser um flow, né, que significa um número decimal. E basicamente é isso. Aí é aquela estrutura básica. Colunas representam um tipo de dado, linhas representam registros. Exato. Então o que eu faço na tabela? Primeira coisa, eu coloco quais são as colunas que eu tenho, né? Exatamente. Então eu tenho uma coluna aqui e eu determino o tipo da coluna. Sim. Eu posso ter uma primeira que é o quê? O ID da minha operação. Exato. Depois, o campo ID. Segundo campo, o que eu vou ter? Eu tenho o nome da pessoa que está cadastrando. Nome. Depois eu quero o telefone, que eu estou fazendo um cadastro de pessoas. Telefone, eu quero o endereço. Eu quero... Aí já começou a entrar aqui no registro. Eu quero o cargo dele. Depois, eu quero a empresa. Por quê? Isso aqui é, sei lá, um banco de dados de stakeholder dentro da minha empresa. Então isso aqui é o quê? Os campos que eu tenho para cadastrar. Vamos colocar o nome nessa tabela aqui. Beleza, qual que é o nome? Vamos renomear a tabela. Aqui vai ser tab. Cadastro. Perfeito. Pessoa. Vou chamar de pessoa porque todo mundo vai ter um cadastro de pessoa. Sim. Isso aqui não é aula de banco de dados não, hein, gente? Então isso aqui vai ser rápido. Cadastro pessoa. Beleza, se eu tenho a pessoa cadastrada, o que eu quero? Eu quero vincular o cliente. Isso aqui vai ser o cadastro do cliente. ID. Depois, razão social. Vou tirar o acento aqui para não dar problema. Razão social. Nome, fantasia. CNPJ. Beleza? Nome, razão social, fantasia, CNPJ. Beleza. Já vou salvar esse cara aqui. ID. Salvar assim. Tab. Underline. Tab. Underline. Empresas. Tá, beleza. Eu tenho um cadastro de pessoa. Que eu tenho o nome da pessoa aqui. Deixa eu abrir a tabela. Campo, nome, telefone, cargo, empresa. E aqui eu tenho a cadastro das empresas. Vamos fazer um cadastro de projeto, por exemplo. Eu quero saber quem são as pessoas ligadas a cada projeto de cada empresa. Exato. É aquela questão muito importante. Existe uma coisa no banco de dados que é a tabela fato e a tabela evento. No caso de cadastro, por exemplo, do cliente, está a tabela fato. Na tabela, por exemplo, vamos supor que é de venda, você tem a tabela de evento, onde você vai vincular a venda a um cadastro, ao fato a um evento. Exato, que é aquilo que a gente chama de cadastro e movimentação, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ID do projeto, eu tenho a empresa, eu tenho o consultor responsável, que é a pessoa, e eu tenho depois aqui o nome do projeto e a descrição dele. Pronto, aqui eu já criei um banco de dados basicamente, fecho, salvo isso aqui.
tab, projeto. Beleza. Tenho isso aqui, agora eu preciso criar o quê? A relação entre as tabelas, porque eu tenho várias tabelas soltas. Essa é a diferença de um banco de dados. Agora, Fel, me dá aquele help aqui, porque eu não lembro daqui. Aqui, ó, relações, achei, tá fácil. Deixa eu fechar essa tabela aqui para salvá-la também. Tá aqui as tabelas, vamos começar a criar a relação entre as tabelas. Tabela cadastro pessoa, cadastro empresa, cadastro projeto. Os campos ficaram tudo com o nome de campo. Você colocou um registro ali. Eu viajei, gente, coloquei registro no lugar de colocar campo. Fecha isso aqui. Aí está tranquilo. O código que vai ser o importante. É bom que eu já mudo aqui. ID pessoa. Você sabe que ID nesse pessoa. caso não precisaria criar o campo ID. Tá vendo esse código? Tá com... Automaticamente o Axis já cria. Já cria. Eu pensei no ID aqui, se a gente quisesse ter um ID... diferente. Diferente. Um ID meu, não um ID só da tabela. Sim. Telefone. Que isso é uma coisa muito importante de banco de dados. Endereço. Qualquer banco de dados mesmo, ele já cria cada registro com um ID diferente. Cargo. Empresa. Beleza. Criei o cadastro das pessoas aqui. Agora vamos lá na empresa. Mesma coisa. ID. Empresa. Não, aqui eu já mudei. Eu mudei foi de tabela. Aqui, ó. ID empresa. Razão social. Nome. Fantasia. CNPJ. Isso aqui, depois a gente vai ter alguns detalhes aqui. A gente está falando um pouquinho de banco de dados, tá, gente? É muito pouco aqui o que a gente está falando em relação ao que tem no banco de dados. Mas é só para a gente ter uma noção de como usar essa ferramenta da Microsoft. Projeto. O objetivo inicial desse vídeo é o quê? Dar a visão macro Empresa. das ferramentas do Office para vocês. Consultor. Depois a gente entrar em cada uma mais precisamente, mais a fundo. E aí a gente vai depender de vocês. Comentar aqui embaixo o que vocês querem ver para a gente trazer nos próximos vídeos. E aí o seguinte, por exemplo, o que eu estava falando aqui. Eu posso ter um consultor para o projeto em... Consultores diferentes no mesmo projeto em datas diferentes? Pode. Então aí eu tenho um problema. Por exemplo, aqui o que eu fiz? Eu fiz uma tabela muito simples. Eu tenho uma empresa. Sim. Essa empresa... E eu tenho um consultor aqui, o ID do consultor. Uhum. Esse consultor pode estar ligado a uma empresa. Então eu coloco aqui empresa com nome da empresa, por exemplo. Uhum. E crio uma relação entre os dois. Sim. Qual o tipo de relação? É de um para um para vários? Ou seja, cada consultor vai ter só uma empresa, ou cada empresa só vai ter um consultor, ou uma empresa pode ter vários consultores. A gente precisa criar esse tipo de junção. Isso. Mas eu vou criar aqui de forma simples. Depois, o que eu crio? Todo projeto, ele teria que ter um consultor vinculado. Uhum. E uma empresa vinculada. Então, eu posso pegar aqui o ID do consultor e faço um ID externo aqui, por exemplo, no consultor. Por código. Crio uma relação. E todo projeto tem que ter uma empresa vinculada. Então, eu venho aqui nome do projeto e vinculo aqui empresa e vinculo ao nome fantasia, por exemplo. Só que aqui eu já criei um problema. Por quê? Eu crio uma relação de dados circular. Sim, você vai ter um problema. Então eu vou ter um problema, porque na hora que eu filtrar a pessoa vai filtrar o projeto, que vai filtrar a empresa, que vai tentar filtrar a pessoa de novo. Uhum. Então você não pode ter relações circulares, você tem que ter alguma relação centralizada. Uhum. Qual que é meu centro? Meu centro é o projeto? Então eu não preciso saber, eu excluo isso aqui, eu não preciso saber qual é o consultor cadastrado na empresa. Por quê? Esse consultor pode estar em várias empresas. Então, a relação de banco de dados ela é bem simples. É o quê? Você criar uma tabela com relações entre elas, de forma que você possa utilizá-las. Uhum. É aquela ideia de tabela evento e tabela fato. Você precisaria ter sua tabela evento, que não está vinculada a nada, ela não filtra nada, e as tabelas fatos que filtram a tabela evento. Por exemplo, a tabela evento, cadastro de consultor, tabela fato, cadastro de consultor, cadastro de empresa, tabela evento, projeto. Então, os consultores filtrariam projeto, empresa filtraria projeto não poderia filtrar nada. Sim. E aí, o que eu posso fazer aqui depois? Fechei essa relação de dados, salvo ela. O que eu já tenho? Eu já tenho um banco de dados, então eu preciso cadastrar esse banco de dados. O que eu crio? Um formulário.
que a gente falou lá anteriormente. Formulário é a visão padrão. Ah, eu quero cadastrar o projeto. Como que eu cadastro um projeto? Eu coloco o nome do projeto, a empresa, o consultor e crio uma tela que as pessoas vão cadastrando. Porém, isso aqui pode ser cadastrado pelo formulário do próprio Axis ou pode ser cadastrado por um formulário de um software externo. Exatamente. Como, por exemplo, o próprio Power App, que a gente falou anteriormente. Exatamente. A gente Então, conectaria o Axis ao Power App. Exatamente. Porque ficaria muito mais visual. Imagina, cadastrar nessa tela, muitas pessoas não teriam familiaridade. E não teria talvez nem o Axis cadastrado direito, eu teria que fazer um aplicativo do Axis para rodar só o formulário. Exato. Fora que, se tiver na máquina da pessoa, ele tem que salvar na minha máquina. E eu começo a gerar problemas. Então, isso aqui ele é mais voltado para a sua máquina ou para você alimentar através de uma ferramenta mais robusta. Mas, basicamente, isso aqui é o Axis. E isso aqui são dados estruturados. Exato. Quando eu venho aqui na tabela, aqui são eu tenho dados estruturados. Então, eu teria um ID da empresa, a empresa 2, razão social dela seria teste, o nome fantasia dela seria teste banco de dados, o CNPJ dela seria 00.00.001/001. Beleza. E aqui a gente conseguiria trabalhar, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, outras coisas. Por exemplo, máscara de campos, que é onde a gente começa a falar que o dado cada vez está mais estruturado. Como que seria esse campo aqui? Qual seria a máscara dele? Qual seria a propriedade de como que ele é alimentado? Então, o CNPJ você deveria considerar como texto, porque você vai ter algumas informações aí que não precisa ser tomado como número. Mas aí você está falando do tipo de informação, né? Sim. E a tabela dele é texto, mas a máscara do campo, ela exige que ele tenha uma máscara específica. Então a gente poderia colocar uma máscara, por exemplo, que seria 99.999. A máscara do campo. Seria a quantidade de caracteres, por exemplo. Assim, e a forma que ele ficaria? Seriam 2 caracteres, um ponto. 3 caracteres, outro ponto. Sim. Aí entro aqui, eu não vou entrar nesses dados, não, porque, para falar bem a verdade, eu teria que relembrar aqui aonde que eu coloco a máscara do campo. Mas eu sei que você consegue colocar uma máscara aqui, acho que é propriedades da tabela. Não. Ô, editor, essa parte que você edita, tá? Então, eu entrei aqui na edição, eu posso vir aqui na máscara do campo, a máscara de entrada. Qual máscara que eu quero aqui? Eu posso usar uma máscara padrão, né, que já existe. Não. Vamos fazer o seguinte. Ou eu posso vir aqui e falar o seguinte, como é que é essa máscara? Ela é número até 999.999.99. Aí eu vou colocar barra. Depois 1, 2, 3, 4. Não, na realidade eu errei. É isso aqui, é traço. Depois barra 99. Beleza. Deixa eu ver se esse campo salvou do jeito que ele estava. Salvou. Vou fechar. Salvar. Vamos colocar aqui, eu quero colocar um ID de uma empresa e colocar um tab projeto. Salvar. Ok, já estava com tab projeto. Eu preenchi um formulário aqui. Vamos pegar aqui um formulário de empresa. Se eu quisesse, se eu quisesse preencher um dado aqui, tá vendo? Ele já vem com o campo. Eu não tenho mais opção. Olha lá. Tudo que eu fizer, ele já coloca o campo. Então, o que ele garante aqui? A estrutura do dado. Isso. Então, isso é dado estruturado. Essa é a questão que você consegue ganhar no Axis. Só que o Axis, na hora que eu for criar o formulário aqui dentro para preencher essa tabela, ele vai virar para mim e falar, olha, Carlos, ok, você pode preencher seu formulário nesse formato. Mas e se vier de fora? Se vier, caso eu vou colocar um formulário aqui simples, você pode trabalhar o formulário de outras formas também. Você pode colocar campo, você pode vir aqui, eu quero colocar um campo aqui específico de botão. O botão vai fazer o quê? Salvar, editar e ir para frente. Isso aqui é uma tela muito similar à tela do Power App. Você vai criar o formulário aqui dentro. Mas vamos colocar, eu coloquei um comando aqui aleatório, só para a gente poder saber. Lembra-se, gente, isso aqui é só para apresentar para vocês. Não dá tempo de fazer tudo, senão... O vídeo vai ter 10 horas. Vai ter 10 horas de vídeo para cada app. Vamos colocar que seja isso aqui mesmo. Vim aqui no formulário. Quero preencher esse formulário. Quando eu chegar aqui no CNPJ,
Como eu não coloquei máscara de campo, tá vendo? O CNPJ vai de qualquer jeito. Exatamente. E eu não coloquei um botão salvar. Eu teria que ter um botão salvar aqui. Então, se eu não preparar o formulário da mesma forma que o banco de dados se preparou, eu vou ter problema. Sim. Então eu tenho que pegar aqui e limitar a quantidade de caracteres, limitar a quantidade de campos. Falar de banco de dados é muito mais complexo. Vocês têm que ter uma noção do que é um banco de dados estruturado e começar a pesquisar e entender como trabalhar um banco de dados. Sim. Tá? Mas eu vou ficar por aqui no Axis e nas conexões com o Axis, porque senão a gente vai gastar muito tempo. É só vocês terem um overview de como funciona. Exatamente. Depois a gente pode trazer uma análise só dele. Próximo cara de banco de dados, o List. Esse cara já é o cara facinho. Esse é suave. O List parece que ele é até inútil quando você vê ele de longe. Porque o List, o que ele faz basicamente? Ele cria uma lista dentro do SharePoint. Só que ele sabendo utilizar da forma correta, pode virar uma ferramenta incrível. Ou seja, ele vira um banco de dados, né? Ele consegue solucionar muitos problemas que você pode vir a ter utilizando as ferramentas do Microsoft de forma integrada. Por exemplo, um planner. Você pode precisar conectar e registrar aquelas informações do planner fora do planner. Uma ferramenta que consegue integrar perfeitamente com o planner é o List. Exatamente. O planner conecta muito bem ao List e o List conecta muito bem ao SharePoint. Sim. E o planner também o List conecta muito bem ao Forms, né? Sim, ao Forms. É óbvio que nesse caso você vai precisar de um intermediador, que é o nosso o Microsoft Automate, né? Você vai precisar dele, a conexão não é direta, precisa desse intermediário, que o gatilho pode ser a resposta do formulário, a movimentação dentro de um planner, e você registra essa informação e dessa movimentação dentro do List. Pois é, isso aqui... O List, gente, vamos fazer o seguinte, eu posso criar uma lista baseada em algumas coisas, ou eu posso simplesmente aqui falar, eu quero uma nova lista. O que é uma nova lista? Lembra que a gente falou ali atrás do banco de dados? Primeiro, eu quero uma lista em branco, uma lista do Excel, ou seja, ele já vai criar e salvar direto no Excel em algum lugar. De uma lista que eu quero de exemplo, vamos começar com uma lista em branco? Sim. Que fica mais fácil. Ele vai pedir o nome da lista, teste. Ele vai pedir uma descrição, teste, vídeo, YouTube. Ícone, cor, essas coisas são coisas simples. Aonde você quer salvar ela? Dentro do seu SharePoint. Vocês veem que direto a gente fala aqui muito de SharePoint, a gente fala muito sobre... É tudo muito interconectado. Exatamente. Então, assim... Esse que é o grande ponto, né? Você não consegue falar de uma ferramenta só individual, porque o motivo de você estar indo para a Microsoft é a integração entre diversas ferramentas. Não dá para a gente só falar do List pura e simplesmente. Não tem como. Se falasse, realmente você ia perceber que não ia ter utilidade. Exato. É uma lista. Imagina isso aqui. Você entra numa ferramenta que o que ela faz? Eu confesso que quando peguei ela pela primeira vez, não tinha capacidade de entender para que ela servia. E eu vou mostrar algumas funções depois. O que o List faz? Exatamente uma coluna. Eu quero aqui uma coluna de número. Exato. Ele vai perguntar o nome da coluna. Sei lá. Data. Não, melhor. Eu vou colocar aqui que é uma coluna de data. Então esse aqui é o dia. E ela é uma coluna de data hora. Inclui hora? Não quero. Formato amigável? Tá, quero sim. Tem um valor padrão? Data de hoje? Vai ser a data do dia que preencheu? Depende. Mas eu quero nenhuma. Quer um valor calculado? Beleza, você vai ter que usar uma fórmula. Já vai para um outro nível. Tem mais opções aqui. E você pode criar a validação da coluna. Como que você vai validar? Você quer criar uma fórmula de validação? Aqui você vai indo para um nível mais avançado um pouco. Mas não vamos usar fórmula não e nem validação da coluna. Vamos salvar. Ele adicionou uma coluna de data. Depois eu quero uma coluna com o nome da pessoa. Texto com uma linha. Texto simples. Nome. Descrição. Digite seu nome. Texto com uma linha só. Não tem valor padrão. Não tem cálculo. Ele vai criar. Vocês estão vendo certa similaridade? Eu tenho colunas que vão destinar o que o dado é e como que ele vai ser registrado. E os registros vão vir através das linhas. Conceito básico de uma matriz de banco de dados. Vamos colocar uma linha com um texto um pouco mais longo? Descrição. Vamos colocar que isso aqui talvez seja um formulário de visita a um cliente. Digite, descreva o atendimento. Texto com várias linhas, mais opções. Eu quero um texto rico, que tem símbolos, hiperlink, essas coisas? Quero.
Pronto, está feita a minha lista. Carlos, mas essa lista serve para quê? Aí, cara, essa é a sua imaginação, meu amigo. Vou te dar alguns exemplos aqui na prova de resultado que a gente tem. Eu vou dar um exemplo básico, que eu acho que é o que eu mais uso. Depois eu pego um do Rafael, que é mais robusto. Perfeito. Se a gente pegar o SharePoint aqui da prova de resultado, toda vez que um consultor vai num cliente, ele é obrigado a registrar um e-mail com tudo que ele fez. Quando ele registra esse e-mail automaticamente vai para um e-mail padrão, que a gente sabe que ele funciona aqui dentro. Esse e-mail padrão faz com que ele passe pelo Microsoft Automate, antigo Flow, e esse e-mail ele é registrado automaticamente numa lista. Então o cliente consegue vir aqui e visualizar todos os atendimentos que foram realizados na empresa dele. Exatamente. E é bastante atendimento aqui que está registrado, tá vendo? Uhum. Então assim, aqui não está todos, não dá para visualizar todos, porque ele não está carregando. Mas tá vendo? A gente está ainda em 2021. Tem muito atendimento aqui para baixo ainda. Em mês 2 de 2021. Então aqui, ó, tá vendo? Eu consigo registrar a Carlos, mas é só um registro? Não. Se você clica no registro, ele abre o registro aqui para você. Então, por exemplo, eu consigo ter aqui, não tem comentário, né? Isso aqui é só se a gente precisar. Toda a descrição do texto tá aqui. Então... Tem que clicar no ver mais. Ele... tá aqui, ó, ver mais. A descrição de tudo que foi feito no atendimento tá aqui. E se eu precisar, se tiver algum anexo, tá aqui, ó. Foi enviado um anexo, o anexo tá aqui, é só clicar nele. A imagem aqui é a imagem da assinatura. E o próprio cliente pode vir aqui e comentar, se ele quiser, e fazer um arroba. Olha, nesse atendimento aqui, Rafael, eu preciso que você verifique tal coisa. Vai chegar uma mensagem para ele. Isso é uma utilidade que eu achei. Depois, com o tempo, no próximo vídeo do canal, a gente vai mostrar como que você faz um CRM usando isso aqui. Então, o list, para a gente não delongar tanto, ele pode ser usado assim, ou então, como o próprio Rafael usou aqui recentemente, vamos pegar aquele seu list do Training Space. Ah, tá, o nosso CRM que a gente começou a estruturar aqui para mostrar? Sim, vamos pegar ele, que acho que vai ser um pouco melhor. Vamos voltar aqui no list. Abre o formulário, vamos testar ele aqui para o pessoal ver mais ou menos como é que ele funciona, todas as etapas. Qual que era o nome dele? CRM Acompanhamento? Isso. Abre o list. Esse é o list, né? Isso que está conectado nele. Abre o formulário. Vamos só mostrar o list para eles. Olha aqui, ó. O que tem no list desse cara? Vamos pegar esse daqui. Qual dos dois que eu abro? Qualquer um, porque esse é um registro, né? Ah, esse aqui já é um registro, desculpa, gente. Então eu tenho o acompanhamento, o aceito, o recuso. Isso aqui era só para... O que acontece? Qual que é a ideia do list? Só para a gente poder entender ele melhor seria aqui. O seguinte, um vendedor acabou de fazer o contato inicial com o cliente, ele vai registrar o nome do cliente, ele vai registrar, assim que ele fez o contato inicial, o cliente tem um acompanhamento. Depois do acompanhamento, se ele aceitou a proposta ou não aceitou a proposta. Bem simples, que era só um exemplo que a gente está começando a estruturar. Beleza, vamos pegar aqui o formulário então? Vamos lá. Todos os aplicativos. Simplesmente a gente vai trazer um mais aprofundado posteriormente no nosso vídeo que a gente vai fazer um CRM real mesmo, com aplicação. Esse daqui? Exatamente. Então aqui, simples, né? O que eu faço? Esse aqui tem mais coisa, né? Não, é esse mesmo. Clique em visualização. O que o cliente faz? Ele chega aqui e faz um registro, primeira coisa, né? Ele veio de uma indicação, o nome do cliente é o Carlos, a data que eu fui lá foi dia 23. Perfeito. Agora você vai enviar. Beleza. Você vai lá no seu list, você dá um F5, né? Atualiza. Chegou aqui o Carlos. Eu poderia ter trago mais dados aqui? Poderia. Eu poderia ter colocado a descrição da visita. Sim, sim. E trago mais coisas. E esse que é o ponto para a gente queria mostrar, essa integração. A gente está com o formulário está integrado com o list, que está integrado com o Teams. E ainda você pode avançar muito mais. Depois desse list conectado, pode estar conectado a um BI e você visualizar isso através E pode até conectar uma coisa bem bacana aqui, por exemplo, criou ele. O que eu vou fazer na próxima etapa? Como que eu controlo isso? Se faltou uma etapa. O planner. Exatamente isso que eu ia falar. Faltou essa etapa, que já está pronta. Você pode abrir. Tem o planner dele aqui? Ah, então ótimo. A gente já mostra aqui no planner de uma vez. Só para a gente começar a brincar aqui no nível mais elevado. Já está conectado ao planner. Que então a estrutura é preencher o formulário, alimentou o list e cria uma tarefa no planner
para o vendedor. Tá aqui, foi criado o cliente Carlos. Está em acompanhamento. Eu podia ter trago a descrição aqui, de acordo com o que foi feito. Eu aceitei, recusei, como que eu vou caminhar? Ou seja, já tem um CRM e eu consigo fazer um BI com o que ele está trabalhando. Então assim, gente, vou finalizar por aqui, porque vocês já viram que é grande. As coisas vão ampliando mais do que o necessário. Então, basicamente, é isso aqui. E aí, eu venho para o Excel. Gente, o Excel, todo mundo já conheceu ele como uma ferramenta de cálculo, uma tabela, mas ele pode ser feito também como um sistema de gestão de dados estruturados. Sim. E ele pode estar conectado ao Forms. Por exemplo, o próprio Forms, quando você conecta ele nesse formato aqui, ó, deixa eu fazer aqui pelo formato que eu recomendo fazer. Se eu venho aqui no SharePoint, vamos pelo OneDrive que é mais rápido, venho aqui pelo meu OneDrive, abro o Training Space. Se eu venho aqui e falo que quero criar um novo Forms para Excel, Sim. ele já vai criar. O problema é que aqui eu ia ter que jogar... Eu vou criar aqui na pasta General. Gente, a pasta General ela está conectada diretamente ao Teams. Ele é o canal principal do Teams. Cada canal do Teams seria uma pasta. Depois a gente vai falar um pouco mais disso, mas por enquanto deixa só assim. Então vamos lá. Falando aqui do General, eu vou criar aqui um novo Arquivo. Forms para Excel. Qual que é o nome do seu Forms? Teste YouTube. Vou criar ele. Criei ele aqui, ele já vai me perguntar o que eu quero nesse Forms. Vou fazer um Forms bem rápido aqui. Uma opção de data, que ele coloca a data. Uma opção de texto, coloca a descrição. Uma opção de marcar uma opção ou outra, opção 1 e opção 2, está ótimo. Vamos pegar aqui um outro cara só para a gente poder ver. Vamos pegar um... Ele já até vem com Need Procedure Score, mas é básico. Esse cara aqui de matriz, ele é mais complexo. Vamos colocar aqui, eu quero fazer uma... Pode ser uma sessão. Quebrei de sessão, uma sessão para outra. Essa sessão aqui eu vou ter uma descrição dela e vou criar um novo texto. Teste. Beleza. Deixa eu visualizar ele. Vou colocar aqui a data do dia 20. Coloco a descrição. Marca a opção 1. Avançar. Seção 2. Enviar. Pronto, foi enviado. Então aqui eu criei um Forms com 2 seções e fiz uma resposta nele. Coloquei uma resposta qualquer. Vou colocar outra resposta aqui só para a gente poder ver algumas coisas. Vamos visualizar aqui. Vamos colocar um outro com a data do dia 8. Colocar uma outra descrição. Marcar a opção 2. Avançar. Colocar uma segunda descrição e enviar. Enviei esse arquivo. Eu posso visualizar essas respostas por aqui mesmo. Eu posso vir aqui e ver respostas. Me dá uns gráficozinhos, me dá algumas análises. A máquina está um pouco lenta porque tem muita coisa rodando. Eu vou até fechar o Windows aqui. Então, isso aqui me dá uma visão. Mas se eu for aqui dentro da minha máquina e quiser abrir o próprio teste do YouTube, ele já me deu um arquivo que está com salvamento razoavelmente automático aqui em alguns aspectos, e ele já registrou a segunda fase. Ele me colocou todas as respostas aqui dentro. Vamos fazer em tempo real uma coisa aqui? Fala a verdade, esse teste aqui eu nunca nem fiz. Eu vou tentar preencher com ele aberto aqui do lado, para ver o que ele vai fazer. Eu vou pedir para você atualizar as informações. Você vai ter que atualizar. Será que ele vai ter que atualizar? Vai. Vamos pegar aqui, ó. Vamos responder aqui 1, 2, resposta. Resposta número 1, avançar. Resposta número 2, enviar. Obrigado. Enviar outra resposta. Apareceu automático, entendeu? Ele aparece automaticamente. Então, gente, a possibilidade de você trabalhar com isso aqui, ela é muito ampla. Mas a gente está falando aqui do quê? Dados estruturados no Excel. Você precisa conhecer essa ferramenta aqui, ó, tabela. O que ele fez nesse cenário? Ele colocou dentro desse espaço aqui que está azul e branco, uma tabela. Cliquei aqui fora, eu estou fora da tabela. Estou dentro da tabela. Então, essa área toda do Excel, que são milhares de células, é uma hoja, em espanhol é hoja, uma planilha. É uma planilha. Dentro dessa planilha tem uma tabela. A tabela é só essa área aqui, ó.
Qual a vantagem? A tabela se expande a partir do momento que entra novos registros. A planilha é a planilha inteira. A pessoa pode colocar uma planilha aqui, outra aqui, você não tem estrutura nos dados. Isso é o Excel estruturado. Isso aqui você conecta no BI, que aí automaticamente a gente vai para aquele outro cenário. Vou parar de entrar na caixinha, porque senão vai ficar chato. Beleza, gente? Então, entendeu? Excel é isso mesmo. Até agora, o que é dados estruturados? Finalizamos aqui dentro do Office. Tem outras ferramentas? Tem. Você pode usar outros dados até dentro do Office? Pode. Tem muita coisa. Aqui o céu praticamente que é o limite. Então a gente já falou bastante coisa aqui. Vamos agora entrar nas ferramentas que a gente chama de ferramentas de produção. Eu acho que ele sim é uma coisa relevante para a gente poder apresentar. Certo. Talvez uma das principais ferramentas que eu utilizo hoje no Excel é o... São os 2 pontos mais relevantes dentro do Excel. Então ele já passou por tantas crises, tantas coisas que ele já atualizou, que ele já está pronto para o mercado. Então a chance dele cair em desuso é muito pequena. Então, como eu estava falando, gente, mais do que as ferramentas, as possibilidades, é a inteligência, a estratégia de usar. E aí, gente, uma coisa que eu vou deixar aqui é o desafio. Traz um desafio pra gente. Comenta aqui embaixo. Fala mal, fala bem, mas fala do vídeo. Tira dúvida, comenta. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer na prática como que a gente pode usar cada uma dessas ferramentas. A gente vai trazer muita coisa. E o nosso próximo desafio é fazer um CRM aqui dentro. Do zero. Funcionando. E bem estruturado. Não é simplesmente pegar um forms e achar que aquilo ali virou um processo de compras. Não, a gente vai fazer a coisa do jeito certo. A gente vai fazer com a coisa planejada. Com o máximo de possibilidades já previstas desde o início. Pessoal, agradeço quem ficou até aqui. Gente, muito obrigado. Valeu muito a pena esse curso. E a gente espera vocês comentar aqui embaixo o que vocês querem ver pra gente entrar a fundo. Certo? Exatamente. Então, quem curtiu, segue, compartilha, deixa o like pra gente poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Esse é um conteúdo muito genérico, ele não fala de contabilidade, ele é muito amplo. Mas a gente vai chegar lá. Mas contabilidade pra gente aqui não é escrita contábil, aqui é gestão, planejamento e estratégia. Contabilidade aqui é estratégia. Então eu tô te dando uma base, porque daqui pra frente o bicho vai pegar num nível absurdo. Você vai falar de CRM, eu vou falar de CRM conectado à análise financeira com DRE e analisando o resultado de cada vendedor. Eu vou começar a comparar volume de vendas com volume de visitas para verificar se o cliente que é mais visitado traz mais retorno. Ou se os caras que eu estou visitando mais estão trazendo menos retorno. Como que eu posso direcionar a minha estratégia comercial através de uma DRE para o vendedor, através de uma análise de venda e através de um CRM. Eu falo, aqui o assunto é gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica. Então, segue a gente, curte o nosso canal, dá um like aí, compartilha e vai nas nossas redes sociais e acompanha o nosso conteúdo por lá. E não vai ficar por aqui não, tá? Agora o assunto daqui a pouco vai ser a Ajure, tá? A gente vai começar a falar sobre gestão de projetos dentro do Ajure aqui na Pro Resultado. Só dica simples, tá? Não vou entrar na parte muito de servidor e coisa do tipo não, porque não é a nossa praia. Aqui o negócio é gestão e planejamento. Exatamente. Doutor, alguma coisa a mais? Não. Muito obrigado e tamo junto.